Olá a todos, espero que sejam todos bem. Mais uma vez aqui sozinho numas, né? Com você aí, com a minha fiel audiência. Hoje eu vou falar um pouco da filosofia estoica, né? Filosofia estoica é uma filosofia antiga, grega, talvez de uns 2000 anos mais ou menos, que tem os seus principais representantes, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que foi imperador de Roma no século II depois de Cristo. Então eu vou falar um pouco sobre o comportamento humano, sobre as nossas reações diante dos acontecimentos, diante dos problemas, diante das pessoas, diante do que a gente de fato não tem controle, né? Porque nós vivemos num mundo, são pessoas diferentes, são 8,5 bilhões de pessoas. Imaginem todas essas pessoas pensando de uma maneira diferente, né? Então, é mais o que a nossa reação diante dos acontecimentos do que, de fato, os acontecimentos em si. Tudo é imponderável, as coisas acontecem, né? As pessoas partem, os trabalhos se vão, as coisas quebram, as coisas acontecem, há brigas, há desentendimento, há guerras. Então são coisas que fogem ao nosso controle, são coisas humanas, são acontecimentos e comportamentos humanos, tá? Ainda que seja, uma máquina quebrou, mas tudo bem, tem um fator humano nessa máquina que tenha quebrado, né? Não sei se... E aí eu vou falar também de um pouco de luto, né? Da forma que a gente se comporta diante do que nós entendemos como perda, né? E é legítimo, nós somos humanos, temos sentimentos, né? E sofremos com qualquer tipo de perda. Não necessariamente a perda de uma pessoa, mas a perda de um emprego, né? A mudança de uma fase, tinha um comportamento, agora eu tenho outro comportamento. Mudança de direção na nossa vida. A gente está sempre reprogramando, né? As nossas atitudes, a nossa vida. E é isso é natural, né? Inclusive, tudo é muito dinâmico, né? A gente tem aqui um período na Terra para viver, né? Se você tem uma crença, se você tem uma espiritualidade, talvez isso te ajude, né? A atravessar essa etapa com mais serenidade, né? E a visão estoica ela é interessante, que eu acho que ela nos ensina a ter um pouco de paz e de tranquilidade perante a vida de uma maneira geral, né? Eu não sei se você já percebeu, né? A gente acaba sofrendo muito mais do que pelo que a gente imagina do que pelo que realmente acontece, né? É aquela imaginação, é uma fantasia. Você fantasia alguma coisa, aconteceu alguma coisa, aí você já projeta que as consequências vão ser desastrosas, mas não necessariamente. As coisas, como eu falei, elas acontecem, né? Então a gente cria um cenário, uma expectativa, medo, né? E quando vê, a gente já está vivendo um problema que nem chegou ainda. Isso talvez seja a gente viver muito mais no futuro do que, de fato, no presente, tá? E é exatamente aí que entra a filosofia estoica, né? O estoicismo é uma filosofia, como eu falei para vocês, grega, né? De mais de 2000 anos atrás, né? E ela reflete muito bem o que acontece hoje, tá? Ela parece que foi feita para hoje, né? Essa ansiedade, essa correria, essa loucura, essas frustrações, né? Essas expectativas que a gente cria, né? Nas nossas mentes, inclusive para as crianças, né? A gente tem muita comparação hoje, né? A internet, as mídias sociais, elas projetam uma loucura, uma correria que de repente nem é verdade, nem é fato, né? As pessoas de repente colocam nas redes sociais buscando engajamento, buscando likes, buscando curtidas, né? Mas será que as pessoas vivem exatamente isso? É possível que não, é possível que sejam pessoas tristes, frustradas muitas vezes, né? E é aquela busca, né? Como diria Schopenhauer, a felicidade é uma busca constante, né? Entre o desejo de ter e o tédio de possuir.
né? Então essa luta desenfreada. Então a gente acaba não necessariamente sempre estando no local que a gente está. De repente você está num churrasco com os amigos aí e já está pensando no dia seguinte, vai ter que trabalhar, já tem problema para resolver, tem isso, tem aquilo, tá? Parece que é uma coisa complicada, mas não é muito pelo contrário, é questão de disciplina, de educação, né? Se a gente tivesse que resumir o estoicismo, por exemplo, numa frase só, né? Eu diria assim: foque no que depende de você e aceite o resto, tá? O que está sob o seu controle ali, né? O restante não, tá? A maioria dos nossos problemas, de repente, ela vem justamente do contrário, né? A gente tenta controlar o que não depende da gente, né? A opinião dos outros, o comportamento das pessoas diversas. Pode ser um teu amigo, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser o motorista do trânsito, outro cara que bateu o carro em você, tá? O comportamento das pessoas é o resultado das coisas, tá certo? E quando não sai como a gente quer, vem a frustração. A gente tem uma expectativa, a gente quer ir para o trabalho e que esteja tudo certinho, que os semáforos sejam todos abertos, que ninguém vai encostar em você, que não vai ter um ciclista chato atravessando lá, principalmente dessas motinhas, tá? E não necessariamente, você quer chegar no trabalho também, tá tudo certo, tudo zeradinho, tudo belezinha, tá todo mundo de bom humor, né? Porque é fator humano, de repente o cara teve final de semana ruim pra caramba, ele tá com o filho doente, a mãe morreu, enfim, tem uma série de circunstâncias que não são do teu controle, que não estão no teu controle, tá? Poderia dizer 3 coisas que o estoicismo nos ensina. A primeira é o controle, é justamente o controle, né? Existe o que depende de nós e o que não depende de nós, tá? O que depende de nós é a nossa atitude, a nossa decisão, a nossa postura. Isso depende, porque é nosso, isso sai de nós, né? Não depende de nós o que os outros pensam, né? O comportamento das pessoas, se o cara vai bater em você, se não vai bater em você, se ele está chateado, não está chateado. Então todas essas situações da vida, né, que estão ao nosso entorno não dependem de nós, né? A ansiedade muitas vezes é isso, é tentar controlar o incontrolável, né? Uma coisa que não depende da gente. A segunda a gente poderia dizer que é a aceitação. Eu falo de aceitação, tá? Não é desistência, não é resignação. Resignação é um sentimento ruim, né? Um sentimento não virtuoso, né? Porque a resignação é como se fosse uma aceitação simples do fato. Eu sou assim mesmo, deixa assim, né? Mas é uma aceitação, eu digo de uma aceitação inteligente, tá? É entender a realidade como ela é e agir a partir disso, tá? Se chove, não adianta reclamar, a gente se adapta. Eu saí de casa, não levei guarda-chuva e choveu, e aí? Aí você está transitando lá numa estrada, o pneu fura o carro, cara. O que vai adiantar você murmurar? O carro furou o pneu, não é isso? O que a gente tem que fazer? Tem que trocar. O step tá murcho, não sei o que. Pensa, vai ter que passar alguém aqui, me dá uma carona até a cidade, eu levo o step e tá tudo certo. Aceitar não é concordar, é parar de brigar o que a gente não pode mudar, é simplesmente isso. E o terceiro seria o autodomínio, né? A gente não controla o que sente, mas controla o que faz com que a gente sente, né? De repente, você tá tomando café de manhã, o teu filho derrubou o café ali na tua roupa, você já está todo prontinho. Você pode brigar com ele e pode transformar o teu dia no inferno. Mas você pode, filho, toma cuidado, não tem problema, papai vai lá e já troca a roupa e está tudo certo. Raiva, medo, frustração, tudo isso é humano, tá? Mas a forma como nós reagimos é uma escolha. Eu posso reagir de uma forma muito violenta, muito menos inteligente, eu posso reagir com uma serenidade, né? Mais tranquilamente, mais sereno, que a gente vai evitar as consequências do que aconteceu, tá? É a forma com que a gente reage sempre. Existe um espaço entre o que acontece e a nossa resposta. Esse espaço está no nosso poder, está sob o nosso domínio, esse intervalozinho ali, tá? Isso vale para tudo na vida. Alguém te desrespeitou, por exemplo, te xingou, alguma coisa toda, dessa forma. A gente não controla a atitude da outra pessoa, a gente controla a nossa reação.
cara, falando assim, dá a impressão que você tem que ser um monge budista, né? Você tem que ter um sangue de barata para poder não reagir sobre as coisas. De repente um projeto não deu certo, né? Você não muda o que já aconteceu, a gente não muda, mas a gente decide o próximo passo. E tem uma coisa que o estoicismo bate muito forte, a expectativa. A expectativa é um contrato que nós sozinhos assinamos. A outra pessoa, a outra situação não sabe nem sabe se tem contrato, não sabe se assinou. Então é um contrato que a gente assina sozinho, a expectativa. Se você cria muito expectativa numa situação, gera o quê? Frustração. Você vai se frustrar se aquela coisa não aconteceu do jeito que a gente queria. Então a gente se frustra, a gente se cobra demais, a gente sofre. Sendo tudo que começou dentro da nossa própria cabeça. O estoicismo traz a liberdade muito grande, porque ela tira da nossa mão o peso de controlar o mundo. Né? O mundo não é perfeito, lamento informar. Né? O mundo não é justo. Né? A própria natureza não é justa. Por que existem formigas e existem elefantes? Né? Por que existem humanos e existem, sei lá, baratas, formigas, ratos? Olha a diferença de proporção, a diferença de tamanho, né? Então, realmente, ele tira o peso de controlar o mundo e devolve a nós o controle da única coisa que realmente importa. Nós próprios, nós somos seres individuais. Nós estamos no contexto de uma comunidade, de uma sociedade, mas nós somos seres individuais e nós próprios contornamos o que a gente sente, os nossos sentimentos, a reação pelos acontecimentos, tá? E não é o que acontece que nos afeta, é como a gente interpreta o que acontece conosco, né? E outra coisa, também é base do estoicismo, quem precisa de pouco vive com mais leveza. Não é a ideia de você ter mais, é você conseguir viver com o menos, né? Com o necessário. Isso é uma ideia perfeita. Eu tomo muito cuidado aqui de, ao falar com vocês, não tipo dar lição de moral, dizer que eu sou magnânimo, que eu sou acima de tudo, não. É um exercício diário. A gente acha que é fácil isso daí? Muitas vezes é conversa fiada, né? E é muito interessante essa ideia de paz também. A base da paz do estoicismo é aquela que eu costumo dizer para vocês aqui. A paz é quando o barulho lá de fora não incomoda aqui dentro. Isso é um autocontrole, tá? A paz começa quando a gente para de exigir que o mundo seja do jeito que a gente quer, que o mundo seja perfeito. E eu falei, o mundo não é perfeito, não é justo, né? Por que existe gente passando fome lá na Etiópia? Por que existem multibilionários aqui no mundo que a gente vive? Então a gente não vai poder mudar isso. São situações, a espiritualidade de repente pode até explicar isso, né? E é difícil, é utópico a gente esperar do mundo que ele haja de uma forma mais justa, mais equitária, né? Que as coisas sejam não divididas igualmente, mas divididas de acordo com as necessidades das pessoas, né? E a gente vê, o que a gente vê, isso aí são as injustiças que nos revoltam muitas vezes, mas foi o que eu falei, não adianta a gente esperar que o mundo seja justo, né? Então, tudo melhora não é quando tudo dá certo, tá? Melhora quando a gente aprende a lidar com o que não dá certo, aprende a lidar com o que aparentemente a gente acha que não seja justo, né? Realmente não dá para a gente esperar justiça, porque não depende da gente, né? A gente tem uma ideia do que vem a ser equidade, justiça, liberdade, fraternidade, os princípios cristãos da vida, tá? A partir do momento que a gente aprende a lidar com isso, né, com essas situações, a gente passa a ser livre. Essa é a verdadeira liberdade. E o luto, efetivamente a perda, né? A perda pode ser de alguém que a gente ama, pode ser do teu filho, da tua mãe, do teu irmão, do teu amigo, tá? Pode ser uma fase da vida, como eu falei, pode ser de uma versão de nós mesmos, né? A gente muda, e é nobre que a gente muda, não é falta de personalidade a mudança, eu acho que é nobreza de espírito, inclusive, né? É reconhecer que uma atitude nossa não está certa e que a gente deve mudar, tá?
E quando essas perdas, depois dessas perdas, vem o luto. E é natural que a gente viva esse processo do luto, tá? E ele é extremamente importante, porque ele é momento de reflexão, né? E não é que o estoicismo manda a gente não sofrer. Sofrer é humano. O sofrimento é inato do ser humano, de quem tem sentimento, de quem tem coração. E ele não manda que a gente seja frio, indiferente também. O estoicismo, ele reconhece a dor, mas ele ensina que a gente não se perca dentro dela, para que a gente não se afogue, né, nessa dor, nesse sofrimento, naquela sensação de que tudo acabou, que não há esperança para nada, tá? Sêneca dizia que sentir tristeza é humano, mas se afogar nela é escolha, e isso muda tudo, porque no luto a gente costuma fazer duas coisas: ou tenta fugir da dor, né, dessa dor que nos consome, que nos dilacera, ou a gente se entrega completamente a ela. Ou foge, né, fugindo, mas é uma fuga ilusória, ou a gente se entrega naquela depressão, naquela introspecção, né, naquele sofrimento dentro de você, aquele sofrimento que acaba com você, né? O estoicismo, ele propõe um terceiro caminho, que seria sentir, mas sentir com consciência, né? Entender que a dor da perda não vem só da ausência, mas do apego àquilo que já não pode, daquilo que já não existe mais, cara, que não pode ser mais. Você não pode ter mais teu filho, tua mãe, não pode ter aquele trabalho, não pode ter aquele emprego, não pode ter aquela, sei lá, coisas até materiais mesmo. Aqui entra uma das ideias mais profundas do estoicismo. Tudo na vida é transitório, nada é permanente. As pessoas passam, as fases passam, a própria vida, cara. A gente vai viver quanto tempo aqui bem? Sei lá, 80, tem pessoas centenárias, mas muitas vivem bem e outras não vivem, cara, né? E aí? Isso não é para nos deixar tristes, não. É para nos deixar lúcidos, né? Heidegger, reiteradas vezes, fala, né, que a consciência da finitude nos transforma em pessoas, em seres autênticos, né? Faz com que a gente tenha uma vida autêntica, uma vida mais serena, sabendo das nossas limitações, e nos torna realmente pessoas melhores, né? Isso tudo não é para nos deixar tristes, é para nos deixar lúcidos, tá? Marco Aurélio, que era um imperador que enfrentou perdas enormes. Marco Aurélio era, eu acho que é uma das bases mais sólidas, porque esses filósofos, Sêneca, Epiteto, Sêneca inclusive foi contemporâneo de Jesus Cristo. Epiteto a gente está um pouco mais distante, mas Marco Aurélio não, foi um cidadão que era um cidadão humano, né, que vivia entre as camadas, ele conhecia os problemas da sociedade, tá? E ele dizia assim, que a gente pode perder tudo, né? Mas menos a forma como a gente reage a essas perdas. No luto, o luto é essencial, tá? É essencial que a gente entenda essa, porque a gente não consegue controlar o que a gente vai perder, né? O que a gente acha que vai perder. Mas assim, a gente controla o que a gente faz com esse sofrimento, com essa perda, né? A gente não pode transformar essa dor em revolta, né? A gente ou transforma a dor em revolta ou em respeito pela história vivida. Nós vivemos um tempo com aquilo, vivemos um tempo com emprego, vivemos um tempo com carro, vivemos um tempo com um terreno legal que você tinha, que você precisou vender, você viveu um tempo legal com teu filho, com teu irmão, com a tua mãe, com teus amigos, tá? A gente não pode se prender ao que já passou, porque de fato não está sobre o nosso controle, né? A gente pode se prender a isso, mas de uma maneira diferente a gente pode honrar o que existiu, né? O que foi bom, o que foi vivido, né? Nós não perdemos tudo, nós tivemos, né? Isso que é interessante, a perda daquele sentimento de angústia, de revolta, de ansiedade, né? A gente teve com essa pessoa, com esse momento, a gente teve tempo, teve história, teve memória. É isso que deve ficar.
isso ninguém tira. Isso é uma coisa imaterial, ninguém tira da gente. O luto dói porque foi importante, né? A pessoa foi importante, o fato foi importante. E talvez a forma mais estoica de lidar com ele não seja tentar apagar a dor, mas dar sentido a ela, né? Honrar quem existiu, quem transitou nesse período com a gente na vida. Aceitar a perda faz parte da vida, tá? Mas a forma com que a gente carrega essa perda, essa sim é sua escolha, é nossa escolha. No fim das contas, o estoicismo não tira o peso do luto, mas nos ensina a carregar esse peso com dignidade, sem negar a dor, sem nos destruir por causa dela. E talvez seja isso que define nossa força de verdade, tá? Sentir e ainda assim seguir. É preciso que nós sigamos, né? E eu encaro o luto de uma maneira relativamente tranquila, serena, porque o luto, essa dor da perda, muitas vezes ele está relacionado a um sentimento de culpa, de remorso, né? Então você tem que apagar isso daí também do teu coração. Ah, porque não fez, porque não viajou, porque xingou, porque brigou, cara. Brigou porque vocês existiam, porque vocês conviviam, porque vocês estavam juntos, né? E isso é legítimo. Então não dá para se consumir na culpa, né, nesse remorso. Isso é ruim também. É preciso seguir, é preciso honrar e reparar, de repente, alguma coisa que aconteceu no seu comportamento. Se você tem consciência de que não foi legal, a partir desse momento, haja de uma forma diferente. Tá bom? É o que eu penso, espero que eu tenha aí tido uma conversa amigável, amistosa e que tenha sido frutífera, né, produtiva, né? E eu não tenho intenção de mudar comportamento de ninguém, porque não depende de mim, né? Eu tento ter uma conduta, sei que sou falho pra caramba, sou falho comigo mesmo, sou falho com as pessoas, mas vai dar tudo certo. Grande abraço a todos, a gente se vê por aí.